bem-vinda ao projeto Pano de Cuscuz. A gente eu sou da Paraíba, sou de Campina Grande e o pouco que eu estudei sobre, né, sobre você é de Alagoas, mas você está morando em Sergipe agora, né? É, nós estamos com um processo de aquisição do território aqui em Pacatuba, Sergipe, porque nós somos de Alagoas e nós estamos fazendo esse tipo de aquisição para justamente não perder os costumes das três etnias, que é Cariri, Xocó e Funiú. Ai, conta mais sobre isso, era isso que eu ia te perguntar. Essa questão do. Eu tava estudando algumas coisas no YouTube sobre o povo do Caribe e Chocó e fala que tem múltiplas etnias, né? Aham. Ai, me conta um pouco sobre isso, porque eu mesmo sou perdida sobre isso. Não é só você, não, são vários brasileiros também. Justamente por isso que eu te trouxe aqui pra gente. Não adianta eu estudar, né? E não colocar uma pessoa que tem a palavra para falar, né? Porque fica muito vago eu explicar. Mamãe, meu braço. Tem uma pessoa aqui. Mamãe, mamãe. Lembra dos É. meus filhos ficavam assim também. Então, Sim, falando sobre as múltiplas etnias, né? Que fala. tá. Primeiro eu quero agradecer pelo convite do projeto Pano de Cuscuz. Eu jurava que era pano de cruz, porque eu fazia esse bordado, o pano de cruz. Principalmente nas minhas gravidezes, adorava fazer os paninhos para quando o bebê chegasse. É o projeto Pano de Cuscuz, se bem que eu gosto Cuscuz. muito de cuscuz. Pois é. E... Então é isso, ó. Meu nome é Denise Cauani Ficachó, eu sou do povo Cariri Chocó e Funiú. E aí a minha família, com vários problemas que estavam acontecendo dentro da comunidade, fora da comunidade, nós resolvemos fazer esse tipo de aquisição de terra, que é totalmente diferente da aquisição de terra tradicional. Então a gente pensou em adquirir essa terra no estado de Sergipe, porque nós somos lá de Alagoas, e outra parte é lá de Pernambuco. E aí a gente teve a ideia de unir as três etnias, apesar de que tem outras como Chucuru Cariri, como Tinimbotova, Sucocá, são 9, na verdade, lá no estado de Alagoas. São Uhum. nove etnias. Então, essas algumas elas participam de alguns rituais, de algumas comunidades. Na nossa mesmo, quem participa é a CONAM. São os mais próximos, assim, que participam dos nossos rituais. Porque nós somos em 305 povos, mas a gente não tem essa autonomia também de participar de todos os rituais de todos os povos, porque existe algumas restrições internas também. Uhum. Aí essa restrições interna é para nós, imagina para o não indígena, vamos dizer assim. E aí nós estamos com esse processo que já foi dado causa-ganha na primeira, segunda e terceira esfera. O pessoal da FUNAI, juntamente com a União, vai vir dia 10 para fazer o pagamento da terra, na verdade, para negociar com o fazendeiro. Lembrando que essa aquisição não é uma aquisição conflituosa, é uma aquisição harmônica, em que o fazendeiro cede a venda da fazenda, do local, da região, que na verdade na época era do nosso povo, que a gente fala de Pacatuba. Mas aí, como todo o processo histórico que se tem no Brasil a respeito de todos os processos territoriais, a gente sabe que muitas terras foram tomadas à força, foram tomadas de forma irregular e hoje a gente está adquirindo dessa forma.
Ah, é muito, muito interessante. Aqui na Paraíba a gente tem os potiguares, né? Eu não sou muito, Isso. muito. Eu tenho um amigo potiguar, que ele faz artes cênicas, ele é ator, mas Uhum. ele também ainda não é muito, muito tão ativista como você, por exemplo. Aliás, né? Deixa eu apresentar. Você é uma advogada, professora, né? Não, mas é advogada, professora, contadora de histórias indígenas, que eu acho isso maravilhoso, porque é isso uma das perguntas que eu queria fazer. O que você acha sobre. Ah, ele chegou, o Miguel chegou, Miguel chegou, Potiguara. foi É, o Potiguara. Miguel é Miguel, Potiguara. Ele é professor. ator. Aham. É, uma das coisas que eu queria te perguntar sobre era isso. Por exemplo, eu sou contadora de histórias, mas eu sou branca, né? E eu pegar e me apropriar dessas histórias para contar, tá entendendo? É isso que eu queria te perguntar. O que é que tu acha sobre isso? Porque, por exemplo, o movimento afroinfância, muitos não gostam muito quando você se apropria, por exemplo, de uma história que você vai começar a introduzir como é que eles falam? As Os, histórias negras. não, no caso deles, do movimento Afroinfância, eles não gostam que a gente comece a introduzir os Oxum, Oxóssi, né? Os elementos que são próprios da cultura deles. Eles não, alguns movimentos não gostam, preferem que a gente trabalhe de outra forma. E aí eu queria te perguntar sobre isso. Você como contadora e escritora também, né, de contos Tá. indígenas, né? O que é que você acha sobre isso? Olha, na verdade, o tema que a gente propôs para falar nessa live é sobre as histórias indígenas nos tempos de pandemia, que foi a ideia que a gente teve para discutir. Mas para falar de história indígena, a gente tem que buscar esse termo, essa maneira, esse jeito de contar a história lá dos nossos ancestrais. Porque se a gente for falar sobre as histórias de modo geral, a gente sabe que as histórias elas eram contadas através da oralidade, depois houve a evolução da escrita e agora tecnológica, como a gente está agora utilizando dessa ferramenta. Então, eu lembro que muitas histórias eu ouvi em volta da fogueira, eu ouvi com os mais velhos trabalhando, com os mais velhos lamentando a morte de um parente ou alguma coisa que ele fez de bom, enfim. São histórias contadas pelos acontecimentos da comunidade, não só dentro da comunidade, como fora da comunidade. Tem uma história que eu vou trazer agora nesse momento que meu pai fala muito, que é a respeito de um índio que teve que exercer a função na guerra e depois acabou e voltou. Aí eu fiquei tão curiosa de saber, para saber qual foi a história desse guerreiro e ele disse que um dia vai contar para mim para eu escrever. E essa curiosidade de escrever as histórias indígenas, ela partiu daí, ela partiu desse movimento em que eu começava a ouvir os meus avós, os meus tios, os mais velhos, contando as histórias da comunidade mesmo. Falando dos nossos ancestrais, para mim escrever mesmo esses livros, eu não vou dizer para você que eu escrevi só por escrever. É como se você estivesse recebendo todas as informações dos acontecimentos da comunidade e você começava a escrever, mas depois não dava tanta importância. Um dia você ia precisar. Mas para pegar o jeito mesmo de escrever as histórias, eu comecei a pesquisar vários livros infantis, vários livros de grandes autores também, principalmente Darcy Ribeiro e outros autores, para me pegar o jeito de como escrever. Porque uma coisa é você escrever no dito popular e outra coisa é você escrever tecnicamente falando. Então, contar a história do meu jeito é uma coisa, e vocês, enquanto não indígena, contar a nossa própria história é outra, porque a história, de modo geral, ela é distorcida. Ela é contada através do olhar colonizador e não através do olhar indígena, que é o que a gente vive, o que a gente viveu e como a gente fala, até reencarnou
através das nossas histórias. E isso foi com o tempo, assim, não foi fácil, não é uma coisa simples escrever. As pessoas acham que escrever é fácil, e não é. Colocar cada essência de cada antepassado ali na história. A gente pode pegar aqui o livro e olhar assim, Cariri Chocó, Contos Indígenas, ler as histórias só por ler. Mas quando você pega o livro e lê aprofundado, é como se você estivesse vivendo aquilo. É como se, não só você enquanto adulto, não só eu, não só as crianças, adolescentes, é como se nós mesmos estivéssemos identificando com alguma coisa a respeito das histórias e, através dela, a gente pudesse, digamos que, diminuir um pouco nossos conflitos internos enquanto ser humano. Ah, lindo. Passava o resto da noite te escutando. E aí, essa é uma das minhas perguntas que eu ia fazer, né? Essa ideia de fazer o livro, né? De escrever o livro. Porque eu, por exemplo, como contadora de história, eu só faço repassar a história, né? Que na realidade eu trabalho com a tradução oral, não é nem os Sim. livros mesmo, né? E essa coisa também de escrever o livro e contar, né? Eu ainda postei um trechinho de você contando, que eu peguei em algum lugar. Eu só repostei do lugar, né? Você contando que seu figurino é maravilhoso. Eu nem sei se fala figurino, se, não sei como é que fala, mas é lindo, lindo, negro. O vestido é lindo. E, é porque eu tô lendo aqui o pessoal falando. Sim. É, sim, e essa ideia mesmo de fazer o livro, de contar, e levo o vídeo que eu vi, né? Leva outras pessoas também para eles cantarem, né? Não sei se É. foi nesse evento ou você sempre faz isso. As histórias que eu conto, eu trago ela dramatizada de uma forma cantada, porque não adianta a gente contar a história só por contar, porque a criança ela não vai ficar tão atenta às histórias. E hoje é muito complicado você contar as histórias não cantadas, porque as crianças elas estão tão evoluídas tecnologicamente que o prazer e as emoções e as histórias que são contadas, que são passadas, proporciona simbolismo no sentido de que é implícito nos tramas e nos personagens, na questão do agir do seu inconsciente, que atua nos conflitos interiores que vivem. E aí, trazendo a música, se a gente for pegar a arte e a música e juntar as duas, a gente sabe que elas têm um peso muito grande, principalmente a arte, que uma, é uma arte no sentido de que é a questão mais antiga que existe na face da Terra, a arte e música. Porque a escrita ela veio depois. E a arte e a música ela vem com o tempo, com a evolução. E isso serve para o amadurecimento das crianças, né? Que é aquela questão da passagem do eu para nós, que na comunidade a gente chama do eu para o coletivo. Dentro da comunidade acontece isso. Então a gente traz essa questão não trazendo pensadores que falam da psicologia, do eu, do seu, do meu, do nosso. Não, eu trago do ensinamento ancestral mesmo, que é do eu para o coletivo. Ah, lindo. Aí vamos, né, entrar no nosso tema. Esse era realmente uma introduçãozinha mesmo de, né, você, da sua forma de pensar e tal. Também porque eu tô muito ansiosa. Quero lhe consumir o máximo que eu puder. E fazer essa questão mesmo. Primeiro, eu acho que são duas questões muito importantes aqui. Eu botei no meu stories, né? Se alguém conhecia alguma contadora ou contador de Contadora história indígena, né? indígena, E tem várias. ninguém. Aí, não, eu coloquei assim nessa caixinha. Assim, eu vou te dizer pelo direct. E na outra caixinha eu coloquei. Não, nunca ouvi. Aí, 100% não, nunca reparei. Tipo, ninguém nunca reparou no contador de história indígena. Como assim, minha gente? Essa era uma da questão que eu queria falar, da contação de história indígena específico, né? E da contação de história indígena em tempos de pandemia, né? Porque se já tá complicado,
Imagine, né, que você introduziu a nossa live agora, né, falando sobre essa questão do Sergipe, né, que vocês estão adquirindo essas terras. Imagine uma contação de história indígena, como tá nesse período, né? Pois é, mas assim, a pandemia ela não atrapalhou não, assim, para os Cariri Chocó. Não atrapalhou nas contações de história no sentido interno, não atrapalhou nos rituais, atrapalhou em todas as comunidades indígenas e não indígenas, no sentido de que fazer levar a cultura para aqueles que não têm contato, não convivem, foi que dificultou por causa da questão da aproximação, da aglomeração. Mas da comunidade, não. Independente da escrita de livro, a gente ouve várias experiências, fala do que está por vir ainda, porque essa não é a fase pico e nem pior, o que está do que isso que a gente está passando. É como se a gente perdesse um ente querido um após o outro. E não é só esse momento de pandemia. Como é que a gente está lidando com essa questão nos tempos de pandemia? A gente fica confinado, as comunidades indígenas não têm muito esse problema de ficar trancafiado numa casa ou confinado, não tem esse problema porque a gente já tem dentro da nossa cultura a questão de ficar preservado durante uma semana, 3 dias, enfim, não tem muito isso. Só que isso está trazendo sérios problemas também para alguns indígenas, porque está tendo depressão, está tendo vários tipos de ansiedade hoje. Como é que eu faço isso com meus filhos, com os parentes lá, com as crianças, com os adolescentes? Eu não vou dizer para você que eu faço na comunidade isso ou aqui na cidade, eu faço nos rituais. Nos rituais é que eu consigo fazer acontecer. Porque também só nos rituais é que dá aquela abertura da gente poder fazer. Porque nem na comunidade está podendo fazer muita coisa, né? Até para evitar. No caso, você continua contando história para a comunidade, para a sua comunidade, o seu povo. Sim, sim, mas não especificamente para a comunidade de modo geral. Porque as histórias que a gente conta não são as histórias dos livros em si. São as histórias mesmo dos acontecimentos da comunidade. De tradição oral, no caso, né? Não precisa ter os livros, né? Os livros, não. Aí, na nossa contação, a gente fala muito das músicas. E aí foi quando eu pensei em trazer a música e a arte para fazer esse tipo de trabalho fora da comunidade, para mostrar para as pessoas que as crianças aprendem mais rápido com a história cantada. Aí vamos, né, perguntar como. Porque o que a gente tá vendo na mídia, né, é que os povos indígenas estão, né, tá sendo uma coisa bastante agressivo o corona, né, o coronavírus. É que a gente sempre acostuma falar coronga, que todo mundo quer falar coronga. Mas que está sendo bem É, agressivo nos povos indígenas. Aí na sua comunidade está acontecendo alguma coisa assim? O pessoal tá sentindo isso? na minha comunidade está acontecendo vários problemas. Dentre eles, essa questão do número de pessoas que estão tendo contato com o vírus. Mas olha, eles estão tendo, inclusive da minha família também teve, mas não é algo que possa levar para o hospital e um morre atrás após o outro. Não é isso. Pelo que foi ensinado, pelo que foi explicado a respeito das ervas medicinais, dos rituais e tal, ela está vindo meio que branda. Da última vez que eu tive contato, estava em 25 casos positivos. E aí, com o passar do tempo, eles foram diminuindo e foram se curando com os chás, os banhos, as ervas, as comidas, tudo isso que a gente faz dentro da comunidade para evitar não só o coronavírus, como também vários tipos de doenças.
É, verdade. Mas Minha mãe. além disso, existem os problemas internos, políticos, que as lideranças querem fazer uma coisa e o poder público determina outra. É como se eles não quisessem atender a essa demanda no sentido de que a gente nunca parou os rituais para nada. E agora essa doença vai parar, aí a gente não aceita, porque senão aí a gente não seria um povo de fé milenar que luta, que vibra pelo ventre da Mãe Terra. Ai, é lindo. Eu li um conto desse da Mãe Terra aqui, maravilhoso, né? Então. Aí vamos escutar a senhora maravilhosa contar uma história pra gente, né? Ah, então vamos lá, vamos contar mais histórias. Só queria lembrar que dia 7 e dia 8 nós vamos ter a gente costuma dizer assim, demarcação já. Aí a gente que agora tá com essa história de demarcar dentro das telas, dia 7 e dia 8 a cura entre as mulheres indígenas. O que elas fazem? Qual é o papel dela dentro das comunidades? Então, dia 7 e dia 8 elas vão falar a respeito disso. Vai ser uma live a nível nacional, no sentido de que elas vão se comunicar e vão falar justamente a respeito disso. São dois livros que eu publiquei, é o volume 1 e o volume 2. O 2, como você já viu aí, ele é cantado, ele vem com CD, né? Uhum. Ele vem só não peguei o CD. Ele vem com CD. E esse daqui, ele tem o conto A Cura do Mundo, Povos da Floresta. Mas antes da gente contar, né? Antes de você e eu interagir contando a história, eu só queria também aqui deixar posto na live, principalmente para os professores, os gestores, os coordenadores, enfim, pessoal, a galera aí da educação. Que a gente sabe que É. existe a Lei 12.244 de 2010, que é a lei da universalização das bibliotecas escolares. E essa lei, ela faz com que dispõe sobre a obrigatoriedade de bibliotecas escolares nas instituições de ensino. Só que as leis, elas são feitas, mas elas não são executadas se a gente não buscar, se a gente não lutar por elas, para que elas venham ser executadas nos estabelecimentos. Então, algumas escolas públicas trabalham com essa questão dos contos indígenas nas escolas, nas bibliotecas, e outras não, porque elas têm algumas resistências. É como se as histórias indígenas não fossem verdadeiras, é como se elas não fossem contadas de uma certa forma por um escritor famoso como Maurício de Souza e outros por aí. E aí eu fico preocupada porque nessa situação em que a gente vive, como é que as escolas estão lidando com as contações de história? Será que eles estão fazendo mesmo nas lives das aulas ou não estão fazendo? Porque o que eu venho acompanhando com os meus filhos aqui das aulas online, tem professores que precisam estudar muito, sabe, a respeito da nossa cultura. E eu fico assistindo assim, tipo, olhando e fico, meu Deus do céu. A professora é totalmente Eu, desatualizada. Não deixa eu te sabe falar, muito só a complementando o que você está respeito. falando, o mundo da contação de história só